Então é isso, pessoal, vamos lá dando início aqui a mais uma avaliação completa de modelos usados aqui do nosso canal, tá? Semanalmente nós fazemos vídeos de avaliações completas, como é o caso desse carro de hoje, tá? É um carrinho muito simpático e muito procurado, tá? O pessoal tem muita dúvida se vale a pena, se não vale a pena, se é confiável, se não é confiável, tá? E aqui a gente vai falar hoje sobre o Nissan March, um carrinho, nesse caso aqui 2014, tá? Mas tudo que a gente vai falar aqui hoje serve para modelos 2012, 13 e 14, que foi quando esse carro foi lançado lá em 2012 e veio até em 2014 com esta mesma mecânica, esse mesmo motor e câmbio, tá? Aqui a gente está falando de uma versão 1.0 e um carro na faixa de 32 mil de tabela, agora no mês de março de 2014, tá? Então, se você conhece alguém que quer comprar um carrinho na faixa de 30, 32 mil, um carrinho popular, ou você mesmo está procurando um carrinho mais confiável, um carrinho com um projeto mais novo nessa faixa de preço, não deixe de compartilhar esse vídeo e já deixar o like aí, tá, pessoal? Isso ajuda muito o nosso canal, ajudar a crescer o nosso canal aí, que traz dicas muito valiosas, muito preciosas para nesse momento de tanta dúvida, né, que o pessoal tem na hora de comprar um carro, se de fato vale a pena, os problemas crônicos, dicas de manutenção, despesas que o carro vai dar, tá? Comparativo com outros modelos, custo-benefício. Então, aqui a gente encontra tudo isso, pessoal. Aproveite se você não é inscrito e já se inscreva aí no nosso canal, tá? Então vamos lá, pessoal, começando aqui pela parte externa, como é comum nos nossos vídeos. Nós temos essa simpática frente do March, tá? Temos aqui um farol bem comum, como vocês podem perceber, um farol grande e comum, com uma lâmpada H4, tá? Um farol monoparábola, ou seja, essa lâmpada faz o farol baixo e o farol alto. Logo aqui embaixo, pessoal, nós temos esse farolzinho de milha que foi montado, tá? Foi colocado. Isso hoje em dia ficou muito fácil comprar kits no Mercado Livre e montar, né? Então aqui a gente tem um farolzinho montado, ficou muito bonitinho e também funcional. Ele ilumina até que bem, tá, pessoal? Temos o para-choque na cor da carroceria, como vocês podem perceber, tá? Essa frente muito simpáticazinha, com essa grade niquelada e o emblema da Nissan. E basicamente é isso, tá, pessoal? Temos aqui esse suposto estrivo no para-choque dianteiro, tá? Que dá um realce melhor, deixa mais bonitinho. Temos dois limpadores, que em alguns casos a montadora retira um limpador para gerar economia, tá? Lembrando que aqui a gente está falando de um projeto de um carro popular, pessoal, que veio para brigar por preço na época, tá? Trazendo sim um conforto maior, um projeto melhor, mais moderno, mais eficiente, mais seguro, mas brigando por preço, tá? Competia na época com Celta, com Gol geração 4, então Uno, então precisava sim brigar por preço, tá, pessoal? E aqui vocês vão ver que tem muita qualidade. Logo aqui, pessoal, nos pneus nós temos uma curiosidade, tá? Esse carro saía com pneus 165 70 no aro 14, tá? Aqui nós temos rodas de ferro de 14 polegadas. Essa calota que vocês estão vendo deixou o carro bem bonitinho, mas são calotas, tá? Qual que é a curiosidade, Igor? Esse pneu, pessoal, hoje em dia utilizado no Kwid, esse pneu 165 70 14, é um pneu
era um pneu muito difícil na época de encontrar, tá? Justamente porque quando a gente fala de uma roda 14 polegadas, a gente sempre tem um pneu 175 e não 165, como é o caso desse aqui. É um pneu mais fino, tá, pessoal? Ele tem 16 centímetros e meio de banda de rodagem. O que, nesse caso, para um carro popular tão leve quanto esse carro, não chega a pesar 1000 quilos, traz uma maior eficiência energética, uma economia de combustível e um desempenho um pouco melhor, porque tem uma resistência com o solo menor, devido à banda de rodagem ter menos contato, tá? Então, uma curiosidade, os pneus que a gente encontra no Kwid hoje já saíam no March 1.0 desde 2012, tá, pessoal? Logo na lateral, nós não temos novidades, como vocês podem ver, tudo liso, não tem friso na lateral, tá? Temos o retrovisor em plástico, preto fosco, normal. Maçanetas preto também, preto fosco, sem tinta, tá? Aqui ele tá com isso filme, deixou o carrinho bem bonito. E na minha opinião, pessoal, falando desse modelo em específico, essa cor branca com esses detalhes pretos deixou o carrinho muito simpático, muito bonitinho, tá? Aqui atrás temos a tampa do tanque, um carro flex, tá, pessoal? Lembrando que essa mecânica já utilizava tecnologia flex. Parte da roda traseira aqui, tá? Sem muitas novidades, pessoal. Pulando aqui para trás, temos lanternas comuns. Lanterna, freio, seta e ré, tudo muito comum. Temos o emblema com o nome March aqui. Nissan, logo da Nissan. E aqui na beirada temos a descrição Flex Fuel, tá? Para identificar que a gente está falando de um motor flex e dessa tecnologia flex da época, tá? Temos a abertura do porta-mala aqui e a parte para a gente trancar o porta-mala aqui, tá? Temos esses frisos aqui, assim como na frente, e basicamente isso, tá, pessoal? Nesse modelo em específico, nós não temos limpador nem desembaçador traseiro, tá? Lembrando que a gente está falando aqui, esse carro em específico ele é básico, ele não tem direção nem ar-condicionado, então não saía com o pacote com limpador e desembaçador traseiro, tá, pessoal? Temos ali o brake light aqui em cima, não é um aerofólio, mas tem a luzinha do brake light. E na parte lateral de cá, tudo a mesma coisa, exceto não temos a tampa do tanque aqui, tá, pessoal? Ah, lembrando também que nós temos aqui antena de teto, tá? Antena do rádio. Esse carro saía com preparação para som já, que na época era muito bacana. Outra curiosidade, esse carro saía com esses frisos aqui, pessoal, tá? No teto, que foi algo que muito comentado na época do lançamento, que a Nissan alegava que esses frisos ajudavam de certa forma na aerodinâmica do carro, tá? Como eu disse para vocês, foi um carro, um projeto japonês aí que a Nissan trouxe, né? Apesar de vir do México na época, mas a Nissan, sendo japonesa, trouxe muita tecnologia e para brigar por preço nesse mercado que era tão competitivo na época, né? Basicamente, a parte externa nós temos isso. Vamos lá para a parte interna agora, que eu vou falar tudo para vocês sobre esse modelo. Bom, pessoal, logo aqui que a gente abre a porta, a gente já percebe uma sutileza incrível no processo de abertura, tá? O processo da maçaneta ali, como é muito leve, como não existe resistência alguma, tá? As borrachas têm um fechamento perfeito. É o famoso uma porta de geladeira, tá? A gente encontra isso nesse carro, essa qualidade extrema. Puxador aqui, pessoal, uma ergonomia incrível ao meu ver, tá? Muito fácil, muito resistente, por sinal.
Ao passo que a gente encontra muitos problemas hoje em dia com os puxadores, principalmente quando foi lançado do Quid, os puxadores quebravam por fragilidade mesmo do material. Aqui a gente encontra tudo muito resistente, pessoal, muita com a tecnologia japonesa que a gente já conhece e a gente espera, tá? Aqui a gente está falando de um carro 2014 com 10 anos de uso e vocês podem perceber que é tudo original do carro, tá? Temos tudo em plástico duro, como vocês podem perceber e como já é de se esperar de um carro popular, tá? Temos aqui um puxador com um certo porta-objetos aqui, guarda-moedas, alguma coisa. Um pequeno porta-revistas aqui e um porta-garrafas aqui, tá? Temos a manivela do vidro, lembrando que esse carro é básico, ele tem apenas alarme e trava elétrica. Aqui temos o acabamento do alto-falante, tá? E todo o acabamento que eu falei para vocês das borrachas e etc, que é feito com a mais perfeita maestria, tá? Parte dos bancos, pessoal, os bancos desse carro são lindos, tá? A gente tem essa tonalidade em cinza mais claro aqui no meio, que dá um realce muito bonito, e também no encosto para as costas ali dá um realce muito bonito, tá? Pulando aqui para a parte interna, pessoal, vou chegar o banco para trás aqui para ficar mais claro pra gente. Bom, basicamente o painel todo em plástico duro, como é de se esperar, tá? Temos aqui as saídas do ar, todas com o mesmo padrão, como vocês podem perceber, tá? E principalmente funcional, como eu falei para vocês. Aqui, por estar avaliando um carro 2014 com 10 anos de uso, vale muito a pena a gente observar o desgaste dos acabamentos em si, das peças, a montagem, tá? E percebam aqui como é tudo muito bem feito, como tudo tá muito funcional e operante, apesar dos 10 anos de uso, tá, pessoal? Aqui embaixo temos a parte dos opcionais, alguns botões que saíam original, botão farol de milha original e algumas coisas do tipo, tá? Aqui temos o botãozinho do farol de milha que foi colocado como acessório, conforme eu mostrei para vocês, tá? Aqui embaixo, pessoal, nós temos a abertura do capô e a abertura da tampa do tanque. Percebam, tudo muito bem montado e tudo principalmente funcional, tá? Com uns 10 anos de uso. Temos esse volantinho simpático da Nissan, tá? Ele foi forrado aqui, como vocês podem perceber, tá? Com couro aqui em cima, que ajuda muito na durabilidade do volante. Temos airbag, pessoal, como vocês podem perceber, de motorista e passageiro, que é o caso que eu falei para vocês, que trouxe uma modernidade para a época, tá? Temos o painel aqui, pessoal, painel com tudo funcional, tudo que a gente precisa, tá? Temos o velocímetro, o contagiro, tudo de um tamanho muito bacana, vocês podem perceber, tudo tudo de um tamanho de médio para grande, que a gente consegue identificar muito bem os números, a leitura é perfeita, tá? Aqui temos as luzes e aqui temos o pequeno computador de bordo com um mostrador de combustível aqui no canto digital, como vocês podem perceber, tá? Aqui em cima temos a quilometragem total, o trip aqui embaixo, e a gente consegue mudar através desse botão aqui algumas funções, tá? O trip B, trip A, temos o consumo instantâneo, temos aqui o consumo do trip, como vocês podem ver, eu tô rodando na cidade agora bastante e ele tá com a média de viagem e tá no álcool, pessoal, tá dando 12,9 agora, tá? Então eu vou falar mais para vocês sobre essa mecânica, mas muito econômico. E aqui a gente tem
autonomia com esse combustível que está no tanque, o horário apenas e volta para a configuração da quilometragem total, tá? Ah, Igor, é pouco. Na verdade é muito, pessoal. É muito para um carrinho com essa proposta de carro popular, tá? É muita coisa. O painelzinho dele é bem completo e me agrada muito, muito esse carro pelo que ele trouxe, custando o que custa, tá? Aqui nós temos as alavancas, tá? De seta e parte de farol é aqui, pessoal. Lanterna, farol, lampejador do farol alto, tá? Aqui os comandos do limpador, como vocês podem perceber, tá? Tudo normal, tudo comum. Mais para o meio a gente tem as saídas do ar, botão do pisca-alerta. Esse carro foi colocado o kit multimídia com a câmera de ré, tá? Que ajuda bastante. Apesar do tamanho muito pequenininho do carro, fica um acessório muito bacana de se instalar. Aqui nós temos o comando de ventilação com 4 velocidades, como vocês podem perceber. Aqui a posição com 5 posições, tá? Tem uma posição a mais do que é comum hoje em dia. Aqui nós temos o recirculador, tudo manual, como vocês podem perceber, recirculador de ar. E aqui o caso da temperatura, mais frio ou mais quente, tá? Tudo muito funcional, pessoal. Muito funcional, tá? Temos aqui um porta-objetos pequeno, 2 porta-copos, porta-garrafas, tá? Na parte de cá, pessoal, temos a parte do airbag, como eu falei para vocês, por isso essa parte mais crescidinha. Temos aqui um pequeno porta-objetos e o porta-luva, tá? Na porta a gente tem a mesma qualidade que a gente encontrou do lado do motorista, qualidade dos puxadores e etc. Tudo em plástico duro, mas funcional. Parte do banco, pessoal, já falei para vocês que é muito bonito, mas também muito macio, tá? Tem uma espuma muito macia e é um banco muito confortável, tá? A gente se sente muito bem de sentar nesse carrinho, principalmente quando a gente lembra que está num carro popular, isso não é comum, tá? Então, o cômodo aqui, a posição de dirigir é muito gostosa, o banco é muito macio, é um carrinho que a gente consegue viajar, apesar de ser um carro popular, a gente consegue viajar por muito tempo com conforto, tá? No câmbio, pessoal, temos um câmbiozinho de 5 velocidades, 5 marchas, tá? Tudo comum, a ré para trás, como vocês podem perceber. Os engates são muito bons, tá? Muito bons. Não chega a ser um câmbio da Volkswagen, mas são engates muito bons. O tamanho da alavanca, para mim, ideal, tá? A ergonomia aqui na alavanca, muito boa. Então, é um câmbio que eu gostei muito mesmo, tá? Ao passo que as marchas entram até sozinhas também. Então não chega à maestria de um câmbio da Volkswagen, mas está próximo. Ficou bem bacana. Gostei muito, me agradou muito esse câmbio, tá? 5 velocidades. Alavanca do freio de mão, comum, mas funcional, tá? Bacana ao toque. Vocês percebem questão de desgaste, como eu tô mostrando para vocês. A durabilidade dos materiais, bem bacana. Carro em 2010, como vocês podem perceber na própria alavanca aqui também, tá? Aqui temos um pequeno porta-moedas e aqui um porta-copos, tá? Aqui a gente tem também uma tomada 12 volts, pessoal, que eu esqueci de comentar com vocês. E basicamente a gente tem isso aqui na frente. Vou mostrar para vocês ali a parte de trás agora. Bom, pessoal, aqui na parte de trás a gente tem os mesmos acabamentos da porta, como lá na frente, tá? Mesma qualidade, ao toque não é muito agradável, mas a durabilidade é excelente, como vocês podem perceber, tá? A distância, o banco tá todo para trás, ainda sobram 2 dedos, tá? Lembrando que eu tenho 1,68 de altura, então para muita gente pode ficar apertado, mas o banco tá todo para trás. Então
o tamanho tá bem dentro da média, tá, pessoal? Tá bem adequado. Com o detalhe de que aqui nós temos um teto muito elevado, o que aumenta a nossa percepção de espaço, tá? Aumenta a percepção de espaço aqui dentro do carro. Vocês podem perceber a altura do teto que é muito alto, tá? Então, a altura para a cabeça é perfeita e essa altura extra do teto faz com que a percepção nossa aqui dentro seja de um carro mais espaçoso, o que agrada de certa forma, né, pessoal? Então, a visão aqui é bacana, principalmente com essa multimídia, ficou bem legal, tá? Agrada aos olhos. Então, principalmente, pessoal, lembrando que a gente está falando de um carrinho popular aí, tudo me agrada muito, tá? Foi algo muito disruptivo, principalmente para a época. A gente está falando de 2012, 2013 ali, 2014, como é o caso desse modelo. Então, para a época foi muito disruptivo, tá? Temos cinto de 3 pontos para os 2 ocupantes da lateral. Aqui a gente tem o cinto abdominal para os ocupantes do meio. Temos 2 encostos de cabeça nas laterais. E basicamente é isso. Mas vocês podem perceber a qualidade do banco, tá? Como eu falei para vocês, a coloração aqui é muito bonita. Então, tudo agrada. Agrada aos olhos, agrada o conforto, tá? Para categoria, para que o carro se dispõe a oferecer, é muito bacana, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês ali o porta-mala agora e a gente já vai falar sobre a mecânica desse carro lá na frente no capô. Bom, pessoal, aqui atrás, abrindo a tampa do porta-mala, a gente tem esses amortecedores bem grandes, tá? E funcionais, operantes ainda, com 10 anos de uso, que a gente pode ressaltar aqui a qualidade dos japoneses, mais uma vez, tá? Temos esse acabamento aqui que é em veludo, tá? Na parte do carpete, o que geralmente é muito difícil a gente encontrar. Isso aqui é tudo em plástico duro. Temos a tampa aqui extremamente funcional. Vocês percebem que ela não tem desgaste. A gente anda no carro, não tem barulho nenhum dessa tampa, tá? Apesar dos 10 anos aí, isso é o maior teste que a gente pode fazer. Teste com tempo e de uso, né? Não tem batido, não tem nada. Funciona perfeito, o acabamento continua perfeito, encaixe perfeito, tudo perfeito, tá? O logo da Nissan aqui. Temos um belíssimo acabamento, tá? De carpete aqui. A parte das borrachas, como eu falei para vocês, todas as portas fecham com um silêncio absoluto, com uma maestria absoluta, tá? Porta-mala bem pequenininho, pessoal, são 265 litros, se eu não me engano. É um porta-mala basicamente de um Gol, de um Uno mesmo, um carro da categoria, tá? Não chega a decepcionar porque a gente não pode esperar mais de um carro desse tamanho e dessa categoria. Então, para o que ele veio oferecer, é sim o normal, tá? A gente tem aqui a parte do step, tá, pessoal? Step, as ferramentas, a chave de roda e etc. Como vocês podem perceber. Mas o acabamento em si agrada muito, tá? Muito me agradou o acabamento, a parte de fechamento das portas, a parte de borracha, vedação, os acabamentos de fixação dos chicotes elétricos, tudo muito bem encaixado, tudo bem colocado, tá? Então aqui é isso, pessoal. Vamos falar do motor lá na frente agora. Pois bem, pessoal, abrindo o capô, o que temos aqui? Aqui nós temos um motor 1.0, 16 válvulas, tá? Que ele rende 74 cavalos, tecnologia flex, como eu falei para vocês. Rende 74 cavalos e 10 kg de torque, tá? Qual a característica principal aqui, Igor? Aqui, pessoal, esse motor é um motor da linha Renault, tá?
mesmo motor que saía no Clio 1.0 16 válvulas. Como a gente sabe, os motores Renault são motores excelentes, né? São motores com uma maestria de construção muito grande, motores de Fórmula 1. A Renault, uma das maiores produtoras, uma das maiores montadoras de motores que a gente tem hoje em dia, tá? Com uma qualidade extrema, qualidade de veículos de competição. Então aqui a gente não foge à regra, apesar de ser um motorzinho mais antigo. A gente tem um motor muito durável. E para a plataforma desse carro, pessoal, um carro que pesa 900 e poucos quilos, principalmente nesse caso aqui que não tem ar-condicionado e direção hidráulica, funciona muito bem. É um carrinho muito leve para esse motor, muito eficiente para a época. Então faz com que ele desempenhe bem para 1.0, tá? É um carrinho muito eficiente em questão de desempenho, comparando com os 1.0 da época. E traz muita economia de combustível, também pela questão do peso, como eu falei para vocês. Eu tenho rodado nesse carro no álcool, pessoal, de viagem longa e circuito urbano um pouco também, como eu mostrei para vocês. E ele está dando basicamente 13 km por litro de álcool, de média. É muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. É um carro muito econômico. Muito em prol do tamanho e do peso, tá? Muito pequeno e leve, mas sem tirar os méritos desse motor, que é um motorzinho muito eficiente, tá, pessoal? Muito bacana mesmo. Temos tanquinho de partida free, como era comum na época, tá? Um motorzinho sem muitas surpresas quanto à manutenção. Um motorzinho bem fácil de dar manutenção, principalmente hoje em dia, tá? A gente encontra com facilidade a parte dos filtros, parte de óleo, muita facilidade de encontrar, tá? Parte de correia aqui, pessoal, não temos mistério nenhum, como vocês podem perceber aqui, tá? Tudo muito bem feito, muito bem projetado, muito bem vedado. Os acabamentos, assim como lá dentro, a gente tem acabamentos muito bem feitos aqui, tá? Simples, não temos manta acústica nem nada, como vocês podem perceber, mas tudo muito funcional. Aqui, para dar um exemplo para vocês, a gente falando de um carrinho com 10 anos de uso, vocês percebem que não tem vazamento em lugar nenhum, tá? Tudo perfeito, tudo como saiu de fábrica, continua. E nada foi limpo não, pessoal. Tá tudo sujo, como vocês podem perceber aqui, ó. Tá tudo sujo. Esse motor nunca foi limpo. Então, vocês conseguem perceber a maestria na construção, como a gente espera de um motor Renault, tá? Que em parceria com a Nissan saía nesse carro aqui. Então, basicamente, a gente tem um carrinho 1.0 muito eficiente e extremamente econômico, como eu comentei com vocês. Manutenção fácil, tá? Barato a manutenção, principalmente por compartilhar peça com outros carros, como é o caso do Clio, da Renault aí. Então, funciona com a mais perfeita maestria, pessoal. Silencioso. A relação do câmbio é boa, tá? Não chega a ser tão reduzido quanto um Celta, mas ela é na medida certa ali para esse motorzinho 16 válvulas, que é um motorzinho que tem muita força em baixa rotação também, que mostra a parte de tecnologia do motor, tá? Que na época não era comum um motor 16 válvulas ter força em baixa rotação também. Aqui é diferente, a gente tem sim, consegue sair de quebra-mola em terceira marcha tranquilamente. Então, muito me agradou o funcionamento desse conjunto, tá, pessoal? Parte de freio, incrível o freio desse carro, tá? Também proveniente do peso, que é um carro muito leve. Parte de suspensão, pessoal, uma das partes que mais me agradou. Carro extremamente macio, suspensão não bate, não dá barulho.
E lembre-se, pessoal, sempre comparando com os concorrentes. A parte do Celta, a parte de Uno, de Gol geração 4, é o que competia com esse carro na época e continua competindo até hoje, tá? Então, uma suspensão com uma maestria incrível, incrível, muito, muito macio, muito, muito confortável esse carrinho, tá? Muito, muito confortável mesmo. Questão de estabilidade, pessoal, apesar do pneu muito fino, ele não deixa a desejar, tá? Apesar do pneu ser fino, muito fino, como o do Kwid, a estabilidade dele é muito, muito, muito melhor do que a do Kwid, tá? Lembrando que o Kwid a gente está falando de um carrinho muito leve também, então não entra muito essa questão de peso com esse mesmo pneu, é mais a questão de acerto, de suspensão, acerto na parte aerodinâmica, tá? Então aqui a gente não tem uma estabilidade de um Gol, por exemplo, mas é muito mais macio. Então tá ali no meio termo entre te entregar uma certa esportividade e um conforto mais adequado, tá? É um carrinho muito mais confortável em relação aos concorrentes, isso não tenha dúvida. E mesmo com esse pneu fino, 165 na roda 14, ele deixou o carro muito, muito confortável e com uma estabilidade dentro dos padrões, tá? Ele não vai te dar susto, é um carrinho muito bacana de dirigir, como eu falei para vocês. A experiência ali de dirigir esse carro, você consegue fazer viagens muito longas sem cansar, tá? Parte de conforto, parte de estabilidade é muito, muito legal, pessoal. Então, basicamente é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, ou então lá no nosso Instagram, @eu-sou-Igor-Salviano. Todo final de semana eu respondo caixinhas de pergunta lá, tá, pessoal? Então fiquem de olho lá, já sigam o perfil e não deixem de perguntar. É sempre um prazer ajudar vocês. Se esse vídeo ajudou vocês, não deixem de deixar o like aí, tá? E se você conhece alguém que quer comprar um carrinho na faixa aí de 30, 32 mil e tá em dúvida entre alguns modelos, não deixe de compartilhar esse vídeo com essa pessoa, tá? Essa avaliação completa aqui pode ajudar muitas pessoas que estão na dúvida se compram ou não um March, tem medo, se dá muita manutenção por ser um carro japonês, um carrinho com 10 anos de uso, tá? Aqui, para mim, o principal desse vídeo foi a gente mostrar a qualidade do carro depois de 10 anos de uso, tá? Isso é o principal. Novo, todo carro é bonito, todo carro é bom. A real prova tá aqui, pessoal, tá? Com 10 anos de uso, com 80 e poucos mil quilômetros rodados e a gente mostrando a realidade de fato do carro, tá? Que essa é de fato o intuito do nosso canal aqui, mostrar a realidade do carro usado, o carro depois que foi utilizado por família, por trabalho e etc, e mostrar o que de fato o carro apresentou, quais os problemas que possa vir a ter, se ainda vale a pena, tá? Esse é o nosso intuito aqui e eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Não deixe de seguir o nosso canal para ajudar no crescimento dele, pessoal. E semanalmente temos esses vídeos com avaliação completa, tá? Lembrando também que os carros de avaliação completa são carros disponíveis na nossa consultoria, tá? São carros disponíveis para venda, apesar do giro ser muito rápido e provavelmente, dependendo da época que você assista esse vídeo, ele não esteja mais disponível. Mas no momento ele está disponível, tá? Tabela 32 mil, tá com 80 mil quilômetros rodados, mas o preço é discutível, é negociável, o IPVA todo pago e não temos ar-condicionado de direção hidráulica, até por isso eu consigo um preço bem melhor, tá, pessoal? Então é isso, já segue o nosso canal aí e até a próxima.